Chegamos ao último capítulo desse nosso estudo incrível do livro Sete Fala, Eterna Variedade da Alma. Eu falo incrível por mim, porque o que eu aprendo cada vez mais relendo esse livro é algo fantástico, assim, indescritível, né? O material do Sete, vocês sabem que eu sou completamente ligada a ele e completamente apaixonada, assim. Então vamos lá, vamos ao capítulo 21. Um adeus e uma introdução. Aspectos da personalidade multidimensional como visto através da minha própria experiência. Então, no começo aqui desse capítulo, o Sete relata diversas vidas que ele teve, diversas experiências reencarnacionais, e é divertidíssimo ver como ele relata isso, como ele se autodescreve, e é muito legal, vale muito a pena essa leitura. Eu não vou ler aqui, porque senão o vídeo fica muito longo, né? E não precisa, porque a intenção é a gente falar sobre os aspectos de cada capítulo, né? E não lê-lo na íntegra. A leitura vocês já têm aí na playlist de cada livro dele. Então, o que ele fala aqui? Ó? É mais um capítulo para ele provar, não provar, né? Mas assim, para ele explicar para a gente como se dá essa realidade do eu multidimensional que nós somos. E é legal porque ele manda uma mensagem aqui, gente, que é incrível, e quem estiver lendo ou ouvindo o áudio desse capítulo vai se conectar com essa energia, vai sentir uma energia, uma emoção tão forte que eu sinto toda vez que eu leio, assim, que é como se ele lê pra gente uma mensagem que pra gente ele já é uma centelha, né? Ele já é um ser unificado. E aí ele recebe uma mensagem de uma outra contraparte dele ainda mais conectada ao todo, ainda mais consciente de si mesmo. E é incrível, e é uma forma muito legal da gente perceber como se dá essa ideia das múltiplas vidas acontecendo, desses múltiplos eus que acontecem ao mesmo tempo. Então é como a centelha falando para os eus individuais que ela mesma criou, a partir dela mesma. Então vamos lá. Você deve entender que essas personalidades, ele cita, né, as várias personalidades reencarnacionais que ele teve, e aí ele começa aqui, ó. Você deve entender que essas personalidades ainda existem e são independentes. Embora o que eu seja uma vez pareceu estar contido nestas personalidades, eu, por exemplo, eu acho que eu sou só essa Fernanda aqui, né? Eu não tenho consciência clara das minhas outras personalidades. Fui apenas a semente para elas. Em seus termos, posso me lembrar de quem fui. Em termos mais amplos, porém, estas personalidades deviam falar por si mesmas. Talvez você veja uma analogia aqui quando comparar a situação com a regressão de épocas sobre a hipnose. Essas personalidades não estão trancadas dentro do que sou, porém. Elas progrediram de acordo com o próprio modo. Elas não estão negadas. Em meus termos, elas coexistem comigo, mas em outras camadas da realidade. Ou seja, ele fala aqui das diversas personalidades dele, que são ele e ao mesmo tempo são independentes dele. Então é o Sete como centelha unificada falando das várias vidas que ele reconhece, que ele tem consciência, porque ele já saiu da roda da reencarnação, ele já deixou esse plano, e hoje, como uma centelha unificada, ele tem consciência de todos os eus dele, reencarnacionais. Ele sabe que todos eles são, ao mesmo tempo, uma parte dele, são ele, e vice-versa, mas que cada um deles segue a sua evolução individual. E aí ele fala aqui, ó, os parágrafos seguintes serão escritos por outra personalidade, que permanece relativamente na mesma posição que eu, quando me dirijo através da mulher que estou falando agora. Então ele fala assim, eu estou recebendo uma mensagem que eu vou passar para vocês, assim como a Jane recebe as mensagens que eu passo para ela. Então, uma contraparte ainda mais evoluída do Sete nos manda essa mensagem aqui. Nós somos, ou seja, esse ser, todo o entorno ao redor dele também. Você vê que ele é unificado com várias consciências, não só com a dele mesmo. Nós somos as vozes que falam sem as próprias línguas. Nós somos fontes daquela energia da qual você vem. Nós somos os criadores, contudo, também fomos criados. Nós semeamos seu universo como você semeia outras realidades. Nós aprendemos em outros capítulos que nossos pensamentos semeiam outras realidades. Nós não existimos em seus termos históricos. Nem conhecemos existência física. Nossa alegria
criou a exaltação da qual seu mundo vem. Nossa existência é tal que a comunicação deve ser feita através de outros para você. Símbolos verbais não têm nenhum significado para nós. Nossa experiência não é traduzível. Nós esperamos que nossa intenção seja. Na vasta extensão infinita da consciência, tudo é possível. Há significado em cada pensamento. Nós percebemos seus pensamentos como luzes. Eles formam padrões. Por causa das dificuldades de comunicação, é quase impossível para nós explicarmos nossa realidade. Só saiba que nós existimos. Nós enviamos vitalidade mensurável a você e apoiamos todas as estruturas de consciência com as quais você está familiarizado. Você nunca está só. Nós sempre enviamos os emissários a vocês que entendem suas necessidades. Embora você não nos conheça, nós os apreciamos e nós cuidamos de vocês. 7 é um ponto em minha referência, em nossa referência. Ele é uma porção antiga de nós. Nós estamos separados, mas unidos. O espírito sempre forma a carne. Olha que mensagem linda! E como serve para a gente entender que tudo é uma constante evolução. Para a gente o 7 já é o topo do topo, existem seres com maior consciência que ele ainda. E todos estamos para sempre unificados. Você vê aqui vários eus que têm a sua individualidade e continuarão o seu caminho individual, mas eu, como centelha, tenho o conhecimento de cada um deles. E eu sei quem eu sou. E olha por que ele fala aqui, o 7, que ele explica um pouco mais ainda de como ele chegou nesse ponto. Saiu aqui dessa roda reencarnatória e chegou no ponto unificado de centelha. Olha a consciência que ele tem. Eu mesmo estou usando termos simples aqui para tentar fazer estas ideias mais claras. Em um estado de transe, Hubert pode me contatar. Em um estado de alguns modos similar a um transe, posso contatar o 7.2, que é essa consciência que apresentou essa mensagem linda para nós. Ele colocou aqui como 7.2 para a gente entender. Nós estamos relacionados de modos bastante difíceis de explicar, unidos em teias de consciência. Tudo é um grande emaranhado. Minha realidade inclui, então, não apenas identidades reencarnacionais, mas também outras gestaltes de ser que não têm necessariamente nenhuma conexão física. O mesmo não precisa ser físico para ser real, muito pelo contrário, né? O mesmo se aplica a cada leitor deste livro. A alma é ilimitada, então. Não é um sistema espiritual ou psíquico. Tentei lhe mostrar que a alma não é apenas uma coisa separada à parte de você. Então a gente não está distante do nosso eu maior, da nossa alma. Nós estamos para sempre conectados, mesmo que experimentando infinitas realidades de forma individual. Ela não está mais divorciada de você do que Deus está. Ou seja, não existe separação. Não há nenhuma necessidade de criar um Deus separado que exista fora de seu universo e separá-lo deste universo. Nem há nenhuma necessidade de pensar na alma como alguma entidade distante, lá longe, que a gente tem que trabalhar muito para alcançar. Deus, ou o todo que é intimamente uma parte de você. Sua energia forma sua identidade. E sua alma é uma parte de você da mesma maneira. Então nós estamos para sempre conectados, porque todos nós somos centelhas divinas. Cada um com um foco e uma realidade diferente, cada um com um grau de consciência manifestado. Cada um de vocês está envolvido no mesmo tipo de relacionamentos, esteja ciente ou não deles. Embora lhe pareça que existências, aí ele fala, né, ele cita aqui mais vidas reencarnacionais. Embora lhe pareça que existências reencarnacionais envolvem eventos passados e futuros, elas existem paralelamente ou adjacente à sua própria vida presente e à consciência. Outros aspectos de sua identidade maior existem, falando relativamente sobre ou ao redor destas. São camadas de nós mesmos. As respostas para a natureza da realidade, o conhecimento íntimo do tudo que é que você procura, está em sua experiência presente. A gente pode expandir aqui e agora. Ela não será encontrada fora de vocês mesmos, mas através de uma jornada interior para si mesmo, através de si mesmo e através do mundo que você conhece.
A gente não precisa fazer parte de nada e principalmente a gente não precisa de alguém para ensinar. Olha o que ele fala aqui, ó. Você não está predestinado a se dissolver no tudo que é. Os aspectos da sua personalidade, como você os conhece, são retidos. O tudo que é o criador da individualidade, não os meios da sua destruição. Minhas próprias personalidades prévias não estão dissolvidas em mim mais do que suas personalidades passadas. Todas estão vivas e vitais. Todas seguem seus próprios caminhos. Suas personalidades futuras são tão reais quanto as suas passadas. Após um pouco, isso não interessará. Fora da estrutura reencarnacional não há morte, como você pensa. Ou seja, o 7, ele tem conhecimento de todas as suas individualidades, né? Porque ele só mudou o foco. Então ele se vê como se ele estivesse se olhando de cima, vendo o círculo que representa todas as individualidades dele mesmo, sabendo de cada uma delas, que ele faz parte de tudo aquilo, mas ele se unificou. Então ele consegue se ver como um eu multidimensional, ter noção de todos esses eus dele mesmo, continuar a sua sequência, assim como as personalidades individuais dele continuam por si só suas próprias sequências. Gostaria então de apresentar você a você mesmo. Você não se achará correndo de professor a professor, de livro a livro. Você não se conhecerá seguindo qualquer método particular especializado de meditação. Eu falo muito isso, porque eu falo isso por experiência própria. Eu fui uma buscadora de pular, de bater de porta em porta, de ler milhões de livros, até que com toda uma jornada, né? Claro, teve livros que foram importantes e engraçado. O que me fez mudar foram os livros que eu li e o trabalho do professor Hélio Couto. Mas não foi em nenhum lugar que eu participei ou que eu vim a conhecer, porque eu também nunca participei muito tempo de um determinado local. Então, parem de buscar fora. Não existe um mestre que vai vir e vai te ensinar. O trabalho é pessoal e interno de cada um. É o nosso auto-reconhecimento que faz a nossa mudança acontecer. Apenas olhando quietamente o eu que você conhece, sua própria realidade poderá ser experienciada com aquelas conexões que existem entre o eu presente ou imediato e a identidade interior que é multidimensional. Se a gente ficar ouvindo o outro, a gente vai estar sempre à mercê da opinião do outro e do julgo do outro, né? Então isso é muito errado. Então a gente tem que se reconhecer como co-criadores para começar esse trabalho. Então eu não preciso do outro. Eu posso, se eu tiver sorte, eu vou encontrar pessoas que vão me orientar num caminho, para que eu comece a trilhar o caminho interior. Mas as respostas, elas são sempre pessoais e interiores de cada um. Deve haver uma vontade, um desejo. Se você não reservar o tempo para examinar seus próprios estados subjetivos, então você não pode reclamar se muitas respostas parecem iludi-lo. Você não pode lançar o fardo da prova sobre outro, ou esperar que um homem ou professor provenha a você a validade da sua própria existência. Tal procedimento é entretecido para lhe conduzir a uma armadilha após a outra. Enquanto você se senta lendo este livro, as entradas internas estão abertas. Você só tem que experienciar o momento como você o conhece tão completamente quanto possível, já que ele existe fisicamente no cômodo dentro do qual você está. Ou lá fora, nas ruas da cidade na qual você mora. Imagine a experiência presente em um momento do tempo sobre o globo. Então, tente apreciar. Esse aqui é um exercício que ele dá. A gente se vê aqui trancado nesse espaço e imagina se ver esse espaço através do globo da Terra. Então, tente apreciar a experiência subjetiva de si mesmo que existe no momento e ainda assim escapar dele, e isto multiplicado por cada indivíduo vivo. A gente vai se olhar aqui para esse espaço físico que a gente está de fora e ver o que a gente consegue perceber ao nosso redor não só ao nosso redor, mas também dentro de nós mesmos. O que a gente consegue perceber que a gente está vibrando, pensando, o que está acontecendo ao nosso redor. Este exercício sozinho abrirá suas percepções, aumentará sua consciência e automaticamente ampliará sua apreciação de sua própria natureza. É um exercício para a gente ver a multidimensionalidade da existência. Nós somos eus multidimensionais. Nós não somos apenas uma só individualidade. Eu aqui vou continuar sempre como essa Fernanda, mas uma parte minha vai se unificar.
e vai reconhecer essa Fernanda conectada a todas as outras individualidades dessa mesma Fernanda que estão vivendo por aí. Mas eu vou ter sempre consciência de que eu sou um eu muito maior do que eu imagino aqui. Não é só isso que eu sou. Eu sou uma co-criadora que busca cada vez mais estar ligada ao tudo que é, a esses seres maiores que criam essa realidade, criam meios para que a gente, como novas consciências, venha a se manifestar nesses planos físicos de realidade. Porque a minha experiência aumenta a experiência deles lá também. Porque tudo é uma grande teia. Cada pensamento nosso aqui movimenta todo o universo. Cabe a nós escolher qual padrão a gente quer manifestar. Então, se a gente está mudando de uma probabilidade do planeta Terra para uma probabilidade muito melhor, a gente tem que escolher se manter nesse foco, estar aberto, não ter medo. A morte não existe. Nós somos eus infinitos, somos consciências infinitas. Já existe contraparte nossas extremamente iluminadas. É só a gente pedir por esse contato, pessoal. Talvez não faça muito sentido o que a gente está aprendendo agora, não precisa fazer. A gente só tem que ter a intenção de se conectar com essa parte nossa que já é evoluída, que já é perfeita, que já é uma co-criadora. Porque nunca deixou a ideia da unificação de lado, como a gente fez criando o ego. Não, ela sempre se manteve, porque ela é muito maior do que a gente possa imaginar. E existe consciências nossas muito maiores ainda do que essas. A gente está aprendendo aqui. A gente não precisa saber os meios de nada. A gente só precisa ter essa vontade no nosso coração, acreditar nisso e deixar essa conexão começar a acontecer. Esse é o último capítulo desse livro. É claro que nós vamos continuar falando, conversando, comentando sobre os próximos livros do 7 que já estão no canal. O próximo deve ser a natureza da realidade pessoal, que a gente vai fazer juntos aqui também no estudo. E é isso. Vamos continuar juntos esse trabalho, porque as ferramentas que o 7 nos fornece são incríveis. E se você quiser mesmo mudar a tua realidade de uma forma verdadeira, não de uma forma bizarra como as pessoas estão vendendo por aí, mas de uma forma real, vamos se ligar nesse trabalho, vamos fazer esse trabalho interno nosso de reconhecimento das crenças, ressignificar as coisas erradas, as crenças limitantes que a gente tem da gente mesmo, e vamos continuar esse trabalho na luz da qual nós fomos formados e crescer cada vez mais como seres multidimensionais que nós somos.